Hoje, nos tempos atuais, nós ainda encontramos sociedades no mundo que ainda estão na zoolatria. Algumas sociedades na Índia veneram a vaca, a aranha, a serpente, o elefante como animais sagrados. Aqui mesmo, no nosso meio, vez por outra, encontramos, seja na casa de um católico, ou seja na casa de um frequentador da casa espírita, ou daquele que frequenta outras reuniões, de vez em quando encontramos lá. É comum vermos até em lojas comerciais um vasinho no cantinho com uma espada de São Jorge. Para quê? Para proteger o ambiente, porque ainda tem os resquícios do poder daquela planta. Nos nossos irmãos das religiões afro, eles ainda têm a sua mitologia representada pelos orixás, que representam as divindades, seja do mar, seja da floresta, seja da cachoeira, e assim por diante. Então, essas etapas, elas foram todas se mesclando e cada um de nós traz o nosso nível de absorção ou eliminação delas. Mas continuam, né? Continuam e nós respeitamos completamente. Exato. É a etapa de cada um. Exato. Eu acho muito bonito quando vem um amigo aqui, um irmão, e coloca como você esse respeito a todas as religiões. Sem sombra de dúvida, tem que ser. Todas as religiões são excelentes, são muito boas. A gente costuma dizer que a religião é como uma roupa. A roupa que me acolhe, que me aconchega, que me protege. A roupa que aumenta a minha autoestima. Esta roupa, se for usada por você, talvez vai ficar muito larga, não vai lhe acolher, não vai lhe proteger da mesma maneira que a mim. Então a religião é verdadeiramente como algo que a gente tem que vestir, se sentir vestido por ela. Mas todas as religiões são excelentes, como todas as águas de todos os rios vão ao mar, toda religião levada a sério conduz a Deus. Muito bem. E quanto aos ateus? Falamos aqui agora nas religiões e eu gostaria de saber, quanto aos ateus, o que dizer deles nesse processo aí evolutivo de adoração? Como fica? Sim. Os espíritos nos chamam a atenção para algo extremamente curioso. Nunca existiu na história da humanidade uma única sociedade ateia, um único grupo social ateu. Sempre existiram indivíduos ateus, mas como sociedade nunca existiu. Os ateus, isso é uma opinião muito pessoal, nós achamos que eles são oriundos de dois fatores. O primeiro fator, a decepção forte sofrida com relação a uma determinada religião, seja ela qual for. Decepção esta nesta vida ou até em vidas anteriores. Assim como nós, quando nos decepcionamos muito com algo, criamos um bloqueio a aquele algo. Esta é uma das questões. A outra questão, em alguns dos casos, são irmãos que têm um superego extremamente desenvolvido, se acham autossuficientes. E dando vazão a este superego, não gostam da ideia de supor que existe alguém acima de nós. Assim, quanto aos ateus, muitos deles, eu conheço alguns, muitos deles eu respeito profundamente. Quando nós encontramos ateus, que são pessoas honradas, que são pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas fraternas, porque o são por convicção e não por influência religiosa. Mas, ao mesmo tempo, eu lamento muito por eles, porque todos nós temos em nossas vidas os momentos difíceis, as vicissitudes, os obstáculos, as dores, as aflições. E, neste momento, nós sabemos como é importante a fé, como é importante sabermos que existe uma força suprema a nos acolher, a nos auxiliar a passar pelas dificuldades. E eles
Não tem isso nessas horas. O sofrimento deve ser muito maior. Assim como quando nós caminhamos para a velhice. Nós que cremos em Deus, cremos na continuidade da vida, nós caminhamos para a velhice como quem caminha para um processo natural de mudança. Eles não. Eles caminham, tá, para aquele dia em que o fechar de olhos acabou. Mas terão uma boa surpresa quando isso acontecer. E é muito comum também encontrarmos pessoas que, alguém que se diz ateu, mas diante de uma dor, diante daquele momento crucial que às vezes nos acomete, é verdade. Se volta até solicitando que as pessoas que têm a sua crença peçam por ele, rezem por ele. Nós, pessoalmente, passamos por uma experiência dessa, eu e minha amada esposa, quando um casal amigo, ele ateu por convicção, estava com a filha num estado muito, muito grave no hospital, e nós fomos, apesar das visitas proibidas, nós fomos lá para prestar a solidariedade ao casal, e ele se abraça a mim e diz: Luiz, você sabe que eu sou ateu, mas sabe, eu sei que vocês não são, então comunique-se com o seu Deus e peça a ele pela minha filha. E permitiu que nós entrássemos ao quarto, que fizéssemos as nossas preces, que aplicássemos os passes, e pela misericórdia divina, o quadro foi melhorando e acabou se salvando, sem sequelas nenhuma. Ele ainda continua sendo ateu, mas tenho certeza que uma sementinha ali ficou plantada. Porque é muito interessante numa situação como essa. Se diz ateu, mas solicita que peçamos ao nosso Deus. Então não é ateu. Não existe, não é plena, não é plena. Não é plena, né? Aí vamos ao início. No nosso inconsciente temos a certeza da existência do Pai. É verdade. Voltamos, né, lá e pedimos e buscamos, né, precisamos. Exatamente. Desse Pai. O que dizer das manifestações exteriores de adoração? Sejam elas nas praças, nos templos, nós encontramos às vezes até pessoas numa esquina, sozinha, Sim. ali, não é? São elas úteis? Esta é uma outra pergunta que Allan Kardec também fez aos venerandos espíritos. Como, já que a adoração é uma manifestação íntima, uma manifestação do homem isoladamente para Deus, Allan Kardec teve essa curiosidade. E o que dizer das formas externas de manifestações? Aqueles que professam a sua adoração em praça pública, no templo católico, no templo evangélico, ou seja, em qual for dentro da casa espírita. Assim, os espíritos responderam que, se verdadeiras, sinceras, sempre são úteis, porque todo bom exemplo é útil. E o bom exemplo na manifestação da adoração, da fé, é útil para que aqueles que estão ainda enfraquecidos em sua fé, eles possam se fortalecerem cada vez mais. No entanto, como verificar se são sinceras aquelas pessoas que estão professando publicamente a sua fé? Ver o comportamento delas, seja dentro de casa, seja na rua, seja dentro do templo, seja no trabalho, se o seu comportamento confirma aquilo que ele está professando. Os espíritos advertem que quando as manifestações professadas externamente são um fingimento, um teatro, uma falsidade, grande mal causam àqueles que falsamente professam e também àqueles que estão ali ouvindo, estão ali seguindo, porque depois não verão confirmadas pelas atitudes daqueles que estão professando aquilo que eles estão falando. Aí sim vêm as decepções. As decepções, por muitas vezes, não com aquela pessoa que está professando, mas sim com a religião, de uma maneira errada. Graças a Deus, são muitos poucos os padres
que o fazem com interesses outros, muitos poucos os pastores que o fazem com interesses outros, muitos poucos oradores espíritas, dirigentes espíritas que o fazem com interesses outros. A grande maioria